Olá, Schmesel. Sejam muito bem-vindos, Dutra, Samuel e Didato. Estou muito feliz com o fato de agregar vocês a essa turma de formação Practitioner em Programação Neurolinguística ou PNL. Serão 10 módulos e ao final desses 10 módulos a intenção é capacitá-los para a utilização dessas ferramentas de forma eficiente e eficaz, não apenas nos conceitos empresariais, mas fundamentalmente nos conceitos da própria existência, da própria vida de vocês. Antes de falar sobre programação neurolinguística, que chegou ao Brasil por volta de 1984, nas mãos do Dr. Lair Ribeiro, eu tenho que dizer que na década de 70 houve um pioneiro, José Silva, um americano, por incrível que pareça, um americano chamado Zé. Ele era filho de imigrantes mexicanos, nasceu em Laredo, no Novo México, e ele desenvolveu conceitos incríveis sobre a mente, despertando a curiosidade de todo mundo. Na época, conceitos que hoje são comparáveis ao que se fala de neurofisiologia quântica, tema que também abordaremos nesse curso. Assim como abordaremos tema de hipnose, auto-hipnose, hipnose clínica, temas de como seduzir, como criar uma empatia rápida e absoluta com quem você se relaciona. Mas, antes de qualquer coisa, mesmo antes de começarmos a desenhar aqui todos os conceitos, há uma necessidade iminente de se conhecer um pouco do nosso cérebro. Essa massa de 1,5 kg, fantástica, extraordinária, capaz de fazer coisas absolutamente inimitáveis pela tecnologia. O cérebro, pilotando por volta de 8 bilhões de neurônios, supervisionando por volta de 37 a 50 trilhões de células no nosso corpo. Tudo isso sem pedir ordem para ninguém. Num sistema operacional simplesmente fantástico. E nós temos que dividir, porque o corpo e o cérebro não é mente. Hoje existe tecnologia para que você possa até fotografar um neurônio, até filmar uma sinapse acontecendo. Mas é impossível pegar uma única memória, uma única lembrança e colocar sob a luz de um microscópio ou num tubo de ensaio. Não é físico. E aí começa a nossa história. Então, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de programação neurolinguística. Desde os primórdios dos tempos, uma pergunta paira no ar. Se todos nós nascemos equipados com um cérebro, quando ele vem funcional, ele é absolutamente idêntico, tanto nos homens como nas mulheres, não tem distinção de gênero. São máquinas idênticas. Se isso acontece, por que a grande maioria das pessoas fracassa em algum campo da vida, quando não em todos? Porque apenas poucas pessoas conseguem tudo aquilo que querem. Essa pergunta, cientistas do comportamento humano do mundo todo tentam responder. Estudaremos hoje conceitos de Napoleon Hill. Napoleon Hill, um psicólogo que, recém-formado, teve a sorte de se encontrar com Andrew Carnegie, que na década de 40 dominava o aço no mundo. O homem tinha muito dinheiro, gente. Era uma época em que o aço era a matéria-prima essencial para tudo.
Andrew Carnegie gostou do Napoleão Hill e fez a ele uma proposta. Estude a minha mente. Eu quero deixar para o mundo algo além do dinheiro. Porque tudo que eu ponho a mão dá certo. Mas eu quero deixar o conhecimento. Como eu faço isso? Porque eu não sei. Eu não tenho formação acadêmica. Ofereceu ao Hill um contrato de 5 anos. 5. Claro que ele topou e trabalhou ao lado dele não por 5, mas por 25 anos. Uma vida inteira. Estudando detalhadamente o que uma pessoa que era feliz e tinha sucesso fazia, que podia ser considerado fator comum, ou mesmo ferramentas para se adquirir essa habilidade, essa felicidade, esse sucesso. Também estudou outras pessoas, além do Carnegie. Ele estudou também Henry Ford e outros milionários da época. Ao final de 25 anos, entregou ao mundo uma obra chamada A Lei do Triunfo. Meu livro de cabeceira. Qualquer página que você abrir serve para o seu dia. Além dele, temos outras pessoas, como Grinder, Bandler, que compilaram todas essas informações e criaram a programação neurolinguística como conhecemos hoje. Histórias incríveis, como de Walt Disney, como de Milton Erickson, Stephen Paul Adler, que foi discípulo de Erickson e hoje passa a hipnose clínica de forma tão bacana, resolvendo tantos problemas em tão pouco tempo. Gente, temos muito que aprender, mas tudo começa pela definição. Então, vamos definir o que é programação neurolinguística. Programação neurolinguística é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano e aquilo que se pode fazer com esse estudo, com essa experiência. Se ela pode ou não ser mudada, aprimorada. Veja que eu comecei dizendo, querer todo mundo quer. As pessoas querem ser felizes, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem felicidade extrema, querem amor, querem saúde, mas querer não representa poder. Tudo acontece primeiro no pensamento. E como é que esse pensamento se formou na nossa vida, na nossa existência? Temos que voltar um pouco no tempo. Temos que nos lembrar de que quando viemos ao mundo, viemos equipados sim com essa máquina fantástica chamada cérebro, que é física, porque pode ser até fotografada, tomografada se preferirem, mas não tinha nada dentro, nenhuma informação. E essas informações nos foram aplicadas com o passar do tempo. Entendam que somos animais bem complexos. Um cavalinho, quando nasce, ele já sai andando. Nós levamos 2 anos para andar, para falar. É muito complexo isso tudo. Então, passamos por 3 etapas que definem quem seremos na vida. Quais serão os nossos medos, os nossos limites e as nossas competências. Estudando isso, que é o tema da primeira aula, acompanhando pela apostila, nós poderemos começar a perceber como poderemos modificar esses metaprogramas existenciais. E nós vamos começar pela primeira fase, que vai de 0 a 7 anos. Os cientistas do comportamento chamam de idade do imprint. Eu, Tonico, prefiro falar a idade da esponja.
Porque como não tem nada na cabeça, nesse primeiro momento, toda a informação é tida como verdadeira. Tudo que vem de uma autoridade para uma criança nos primeiros anos de vida, a criança recebe como se fosse real, verdade. Ela não tem como questionar, ela não tem recursos para discutir esse assunto. Então ela vai aceitar como verdade absoluta, desde que venha de uma autoridade. Lembrando sempre que a autoridade, a gente tende a pensar em pai e mãe, e de fato eles o são, quando estão presentes, mas uma criança, ela vê o mundo da altura dela. Tudo que for mais alto que ela é autoridade. Desde o irmão mais velho, aos alunos mais velhos da escola, aos vizinhos, aos parentes, e ela recebe uma quantidade incomensurável de informações que ela não questiona. A criança, nos primeiros 7 anos de vida, acredita que o coelho bota ovo de Páscoa. Verdade, você acreditou nisso, que o Papai Noel existe. Assim como o bicho-papão, aquela loira que assombra o banheiro da escola. E algumas dessas informações ficam gravadas profundamente na formação da nossa personalidade. São 3 tipos de informações ou metaprogramas, como aplicativos de um computador. Veja que se você comprar um computador, você precisa de um pacote Office para fazer ele funcionar. Lembre-se que o seu cérebro veio com o sistema operacional, mas o pacote Office dele foi instalado e ainda é instalado ao longo da sua vida. Instalado e desinstalado. Por isso 3 tipos. Aqueles que são temporários, aqueles que são existenciais e aqueles que são traumáticos e limitantes. Os temporários é o Papai Noel. Hoje você já não acredita mais nele. Hoje, quando você atravessa a rua, você já não dá mais a mão para um adulto. Não há mais necessidade, nem você mora na Índia. Os existenciais, aqueles que definem o seu caráter, o certo e o errado. Quem é você? Quais são os seus conceitos? E os traumáticos e limitantes. Alguns deles terríveis. Trarei a vocês apenas um exemplo de um metaprograma traumático, limitante, que pode acompanhar uma pessoa por toda a vida e que, infelizmente, acaba sendo instalado pelas pessoas mais próximas, pelos tutores, pelos pais. Vamos a ele. Vamos falar então sobre traumas. E eu trouxe apenas um como exemplo. É lógico, poderíamos falar a vida toda sobre isso. Mas não viva o terrível trauma do suicídio que assola os nossos jovens, os nossos adultos e até mesmo, creio, as nossas crianças. Como é que isso se forma dentro de uma cabeça, dentro de uma mente humana? Acreditem, no primórdio da infância. E creiam, infelizmente, implantado pelos tutores, pelos pais. Via de regra, o que eu estou dizendo aqui serve apenas como exemplo, ele é colocado pelo pai e pela mãe. Imagina a seguinte cena: pai briga com a mãe. A criança assiste à briga, percebe a briga, ouve. Lembrando sempre que o cérebro aprende por 2 processos: repetição espaçada ou impacto traumático. O casal que briga, vocês vão de concordar comigo, não briga uma vez só, o que garante a repetição espaçada. Agora vamos acelerar isso daí. Um dia, por qualquer motivo, esse pai, vou colocar o pai como vilão da história, na verdade os dois o são,
chega alterado e agride a mãe. E a criança, então, recebe esse trauma. Quando um casal chega nesse ponto, raramente isso não se repetirá. O que nos coloca a seguinte questão: além da repetição espaçada, o impacto traumático também se repetirá. Bom, terminada a agressão, o pai se retira do ambiente e a mãe sozinha, sem ter com quem desabafar, vira para aquela criança e diz: filho, filha, veja como eu sou infeliz, que vida eu levo, maldita hora em que eu me casei, por que eu fui ter filhos, meu Deus? Ah, se não fosse por vocês, eu não passaria por isso. Não se iludam. Não é ficção. Isso acontece. A criança não pode viver com essa informação. Então, a mente vai bloquear num trauma. E lá para frente, já na idade adolescente ou adulta, basta um gatilho, um disparo para abrir esse trauma. Uma cena parecida, ou a vivência de uma situação semelhante, e vem aquela certeza profunda de que não merecia estar vivo. Essa pessoa não merecia viver. Quando eu falo suicídio, a primeira coisa que vem na mente é terminar a vida de alguma maneira. Isso acontece, mas não apenas isso. Acontece também o suicídio em vida. Se olharmos à nossa volta, veremos milhares de zumbis. Porque eu lhe afirmo que uma pessoa que abre mão de ser totalmente feliz, ou que permite que uma outra pessoa, feita da mesma matéria que ela, a humilhe, grite com ela está de alguma maneira matando a sua própria estima, o seu amor próprio. Como eu disse, isso é apenas um exemplo. Poderíamos ficar falando sobre isso a vida inteira. Eu trabalho com psicoterapia clínica. Essa gravação está sendo feita no meu consultório. Eu poderia descrever a vocês casos e mais casos que eu atendo sentado aqui onde estou. Mas isso não é um fator importante. O fator importante é você entender que essa primeira fase, que vai de 0 a 7 anos, é determinante na construção de metaprogramas, tanto temporários, existenciais, eu volto a dizer, são aqueles que definem o seu caráter, como os traumáticos e limitantes. Entendendo como isso acontece, a programação neurolinguística oferecerá a vocês ferramentas muito eficientes para que vocês possam dar uma nova roupa a isso chamado vida. Ok? Vocês têm uma apostila, se não estou enganado, entre a página 29 e a página 30, tem ali um teste chamado egograma de análise transacional. Eu vou pedir para que vocês preencham esse teste. Estou colocando ele aqui na tela para vocês localizarem melhor. Preencham, enviem para mim, porque esse será o assunto da próxima aula. Discutiremos sobre análise transacional. Mas antes,
de falarmos sobre análise transacional, que é uma das primeiras ferramentas disponíveis na programação neurolinguística, temos que falar sobre seu criador, Eric Berne. Eric Berne, médico, psiquiatra canadense, um homem não muito bem aceito pela comunidade médica da época, porque ele queria se comunicar de forma simples com seus pacientes. Berne costumava dizer que se o que ele falava o paciente não entendia, não havia sentido. Então ele abria mão dos jargões médicos e simplificava. 3 estados de ego: pai, adulto e criança. Considerando que o estado de ego pai representa tudo aquilo que foi aprendido durante a infância ou durante a segunda etapa da formação da personalidade, que é a modelagem. Está na apostila de vocês aí, aquela parte em que você entra criança e sai adolescente, que vai mais ou menos entre 8 e 14 anos. Ou mesmo na terceira etapa, que é a socialização, que pode chegar aí até 21 ou mais anos de vida, quando você se vê como adulto, começa a reconhecer sua própria existência. Esse estado de ego pai é extremamente importante. E eu vou dizer por quê assim que explicar os outros 2. Adulto, processando dados, usando a lógica, sem sentimentos, contando dinheiro, tomando decisões. Criança, tudo aquilo que foi sentido, experimentado e experienciado. Eu vou dar a vocês uma breve explicação sobre a análise transacional e o desenvolvimento desses 3 estados, ok? Pai, adulto e criança. O pai representa aqueles conceitos aprendidos. O pai faz julgamentos. O pai representa as normas que nós aprendemos e temos. Aquilo que é certo e que é errado. Representa cuidado e proteção. O adulto, ele lida com fatos, ele lida com dados, ele faz análises, ele pede, ele dá informações, absolutamente frio. E a criança, emoção pura, fantasia, sonho, expectativa, a criatividade, a espontaneidade, a liberdade. E esses 3 estados de ego acabam sendo subdivididos, onde nós teremos um pai que pode ser dividido em crítico ou protetor. E ele é um pai crítico, positivo, quando ele direciona, quando ele orienta, quando ele dá limites. Ele também é negativo, quando ele desqualifica, quando ele domina, quando ele controla, quando ele julga. E ele pode ser protetor. E ele pode ser um pai protetor positivo, quando ele protege, quando ele ampara, quando ele apoia. E ele pode ser um pai protetor negativo, quando ele super protege, quando ele é permissivo, quando ele diz: o mundo não te entende, você faz tudo certo, mas o mundo não te entende. E a criança também se divide em 2. Na verdade, são 3, assim como o pai são 3, mas um é irrelevante para esse curso. Seria mais relevante quando estamos falando de psicoterapia clínica, em estados diferenciados, como psicopatia, que abordarei mais tarde.
A criança se divide em dois: a criança adaptada e a criança livre. E a criança adaptada também é positiva quando ela é colaborativa, quando ela mostra adaptabilidade ao ambiente, e muito negativa quando é altamente submissa, reativa, quando ela não se posiciona. E nós temos a criança livre. A criança livre, que é absolutamente necessária e positiva quando ela exerce a liberdade, quando ela exerce a genialidade, a espontaneidade dela. E também negativa quando ela é imatura, quando ela é rebelde, quando ela faz birra. Esse teste que vocês preencheram vai dizer numa fotografia instantânea desse momento, em qual estado você vibra mais ou menos, para que você possa se autoconhecer e, utilizando as ferramentas que estudaremos a partir da segunda aula, para que você possa melhorar o equilíbrio desses 3 estados de ego nos quais nos encontramos sempre. O nome análise transacional vem porque são conversas internas entre a minha criança livre, o meu pai crítico. Eu quero comprar alguma coisa, eu quero comprar um carro novo, eu entro na loja, minha criança livre pula dentro de mim. Nossa, que legal, que bacana. E o meu pai crítico já fica: não faça isso, você será sequestrado, olha o que vão falar. Isso causa conflitos. E vejam que eu estou falando apenas de mim. Imagine quando eu tenho que me relacionar com você, que também tem esses, no mínimo, 5 estados de ego latentes. Tem estado de ego que conflita. Tem estado de ego que entra em simbiose. Mas para a gente poder continuar isso, há a necessidade, primeiro, de tirarmos uma fotografia, um instantâneo, daquilo que você está sentindo e vibrando nesse momento. Portanto, preencham de coração aberto a esse teste, enviem, porque na aula 2 eu já vou levar o resultado, a gente ainda vai discutir sobre isso, e aí entraremos em mais conceitos. Estou ansioso pela aula número 2. Ela vai acontecer semana que vem e eu estarei com vocês. Novamente eu quero agradecer a atenção, o tempo de vocês, e eu espero realmente que isso agregue não só a Shimésio, não só aos amigos novos que eu tenho feito, aos antigos, o Nilson, o Dutra, aos novos, o Rogério, todos vocês, não vou ficar citando o nome não, agradecer a Fernanda, agradecer a todos que colaboram para que isso seja possível. E eu vou colocar no final aí o meu telefone, o meu WhatsApp, porque qualquer dúvida, por favor, me escreva. É óbvio que eu vou responder. Se eu não responder imediatamente é porque estou em consulta, estou ocupado, mas irei responder e eu terei um prazer enorme em estar com vocês, tá? Até a próxima aula então, gente. Muito obrigado e vamos lá!